Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta à segunda temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados muito especiais com assuntos diferenciados para te fazer e me fazer uma pessoa melhor e assim criarmos um entorno melhor e dessa forma co-criarmos um mundo melhor e mais interessante. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre deixar uma marca no mundo, uma marca de um mundo melhor. Bom, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Anderson Delfino, estou aqui pelo canal toda terça e toda quinta-feira, às 18 horas, com um vídeo novo falando sobre estilo e comportamento. E uma vez por mês, a gente tem um episódio fresquinho do nosso Pod Chique. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, que está aparecendo aí embaixo. Por lá você vai me conhecer um pouco melhor, eu posto conteúdos diferentes do que a gente posta aqui no canal. Essa segunda temporada do nosso Pod Chique está bem interessante, a gente já gravou vários episódios, gravamos com uma cirurgia dentista que veio falar sobre estética bucal. Gente, conversamos sobre clareamento, implantes, lentes de contato, para dentes, enfim, foi um episódio bem interessante. Falamos também com uma coach que veio falar sobre treinar as pessoas para uma entrevista de trabalho, como preparar um currículo, como se apresentar no mundo corporativo, como crescer na carreira, como projetar uma carreira, um episódio também fantástico. Falamos com uma terapeuta holística que abandonou o mundo corporativo e se tornou terapeuta viajando pelo mundo e pesquisando diversas técnicas para tornar as pessoas e se tornar melhor também. Uma história de vida fantástica. Conversamos com uma paisagista que era dentista, aliás, é a temporada das dentistas. Ela era dentista, se tornou paisagista, abandonou a odontologia e é tão empreendedora que abriu um negócio de assinatura online para você receber arranjos fresquinhos aí na tua casa ou no teu consultório, na tua clínica. Um episódio também com uma história de vida muito interessante e falamos sobre cores de arranjos, tendências, como fazer arranjos para mesas de jantar, sala de visitas, sala de consultórios, um episódio também bem legal que vale a pena você conferir. Conversamos com um artista plástico que também tem uma história de vida, assim, foi do jornalismo, era radialista, abandonou tudo, entrou numa depressão e depois, através das artes, se levantou, se reergueu e você olha para a obra dele e você jura que são pinturas e são colagens. Sabe aquela colagem que a gente aprende lá na escola, recortar e colar? Só que ele faz com uma maestria, vale também muito a pena conferir esse episódio. Bom, isso tudo posto, vou te dizer que você já pode curtir esse episódio e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque tem muita gente que vem por aqui, consome o nosso conteúdo toda semana e ainda não está inscrito. Então, o que você está esperando? Agora é a hora. Já clica aí no inscrever-se, no sininho que tem do lado e ativa as notificações, clique em todas, que é para você ficar por dentro de tudo isso que rola por aqui e não perder nada. Tem também a primeira temporada do nosso Pod Chique, que foi muito especial. Se você não conferiu os episódios da primeira temporada, agora é a hora, vale a pena. E já temos agora no nosso canal aqui o botão para você se tornar um membro do canal. Então você clica lá e você vai ter vantagens exclusivas sendo um membro Segue Chique Premium aqui do canal. Você vai ter um selinho do lado do teu nome, te identificando como um Segue Chique Premium. Você também vai ter a vantagem de, assim que os vídeos subirem, eles ficam disponíveis só para os Segue Chiques Premium, pelo menos por uma semana, depois para o público em geral. E todo mês você vai receber um vídeo exclusivo do Segue Chiques Premium. Olha só, fora que é um valor pequenininho para você se tornar um membro do canal e você ajuda a gente a fazer um conteúdo de melhor qualidade. Tá bom? Então,
é isso. Se inscreva, clica no Seja Membro, curte o vídeo para ajudar o engajamento e chega de falar, porque o episódio de hoje também é um episódio especial. Bom, ela queria ser bailarina clássica. Escuta essa história. No fim, foi fazer fonoaudiologia e se formou pela PUC. Vai vendo essa história. É mãe de 2 jovens lindas. Trabalha com linguagem de crianças com distúrbios articulatórios, dislexia, gagueira, TDAH, TEA. TEA. Nós vamos desvendar todas essas siglas com ela. Síndrome de Down, TPAC, ou TPAC. TPAC. Enfim. Ela vem falar sobre a importância de se comunicar bem através da fala. Com vocês, senhoras e senhores, Valéria Barão. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Finalmente conseguimos. É verdade. A Valéria tem uma agenda, gente, super apertada. Deixa eu contar para vocês. Assim, ela atende de manhã, dá aula à tarde, enfim, 1000 atividades, consultório à tarde, à noite, que agendamos finalmente, né? Agendamos na primeira temporada. Aí não conseguimos, a agenda acabou não dando certo. Ui, caiu meu brinquinho aqui. A agenda não deu certo. Na segunda temporada, agendamos tudo pronto, temporal em São Paulo, a gente não conseguiu gravar. Enfim, finalmente conseguimos. Hoje. Então, queria te agradecer toda essa disponibilidade de agenda. É um prazer te receber aqui, tá? É um prazer estar aqui, você sabe disso. Bom, para todo mundo que vem aqui, antes da gente começar a entrar no assunto propriamente dito, eu sempre ofereço um espumante, um cafezinho, uma água. O que você vai aceitar? Eu vou aceitar uma água. Uma aguinha? Então, vamos lá. Eu queria que, enquanto eu sirvo a tua aguinha, você fosse me contando essa história de querer ser uma bailarina clássica e como é que você chegou lá na fonoaudiologia. Conta pra gente um pouquinho essa história. Quem é a Valéria Barão, fonoaudióloga? Começa lá dessa história de ser bailarina e conta pra eles como é que você chegou na fonoaudiologia. Olha, ser bailarina foi uma vontade de criança, né? Foi meu primeiro trabalho, da aula de balé para criança. Eu acho que o que a gente tem em comum é a vontade de ensinar, né? E é o carinho especial que eu tenho pelas crianças. Eu gosto de trabalhar com criança. Eu me formei em magistério e eu descobri a fonoaudiologia quando eu fazia magistério. Uma fonoaudióloga foi fazer uma palestra na minha escola e eu achei que aquilo juntava as duas coisas que eu gostava muito, que era ensinar, que tinha toda essa parte da educação, que eu gostava muito e que eu estava estudando na época, com a parte da saúde, que era uma vontade muito grande que eu tinha. Então, aquela dúvida de final de colégio, o que eu vou fazer, que carreira que eu vou seguir, e a carreira da saúde sempre me interessou muito. E na fonoaudiologia juntava essas duas coisas. E eu acho que eu tive muita sorte de escolher esse caminho, porque eu escolhi isso que eu tinha 17 anos. Então, nossa, muito novinha. Muito nova para escolher, né? Mas eu tive muita sorte porque eu escolhi o caminho da minha vocação mesmo. É o que eu gosto de fazer. Então, hoje, a fonoaudióloga é uma pessoa realizada. Eu sou muito realizada naquilo que eu faço, trabalhando com as crianças. De um modo geral, o meu público maior, né? Apesar de ter adolescentes e adultos, mas para mim é um prazer muito grande. Então, eu sou uma pessoa realizada. Eu acertei na profissão. E alguém dizer que é realizada é para poucos, né? Sim, formada há mais de 30 anos já. E eu continuo muito apaixonada pelo meu trabalho. Então, conta pra gente no que se baseia a fonoaudiologia. O que é fonoaudiologia? Assim, tá. Em linhas gerais, como é que a gente pode explicar para quem não sabe ou nunca ouviu falar, o que é fonoaudiologia? Hoje acho que as pessoas têm mais noção. Sim. Quando eu me formei e eu falava, eu fiz fono, as pessoas falavam, forno? Como? É aquela coisa de gago? Eu falava, então, também, mas assim, o leque de atuação do fonoaudiólogo é enorme. Você pode trabalhar tanto com a parte de exames, então a parte de audiologia,
Você pode trabalhar com adaptação de aparelho, você pode trabalhar com a parte de reabilitação, quando você falou do TEPAC, né? Que é que é o transtorno de processamento auditivo central. Então, a gente trabalha com a reabilitação dessas habilidades alteradas. A gente pode trabalhar com a área de linguagem, que é a minha área, né, onde eu atuo mais, com distúrbios articulatórios, todas as questões de linguagem, sejam orais ou escritas, e todos os transtornos e distúrbios que envolvem a comunicação. Como a gente pode trabalhar até com fonoaudiologia estética, existe, porque o fonoaudiólogo, do pescoço para cima, tem muita propriedade, né, de conhecimento da parte muscular, da parte neurológica. Então, existe um ramo da fonoaudiologia estética que trabalha com exercícios de sustentação de musculatura. Então, você entra num conjunto com dermatologistas, com essa parte estética de pele, mas você trabalha com músculo. Como você malha um músculo de bíceps ou... Então, esses exercícios que a gente vê faciais para estética, tem um ramo da fonoaudiologia que cuida disso? Que pode trabalhar com a parte estética também, né? Já que nós trabalhamos e sabemos muito sobre toda a musculatura e inervação orofacial. Então, você tem uma bagagem muito grande para trabalhar com fortalecimento. Porque, assim, eu não trabalho com essa parte, mas eu trabalho com motricidade oral. Então, pessoas que respiram pela boca e têm uma alteração de musculatura orofacial, a gente trabalha com exercícios para fortalecer essa musculatura. Então, na fonoaudiologia estética, você pode trabalhar nesse mesmo segmento com outros fins, que é o fim da sustentação muscular. Você sustenta o músculo e aí com os cremes, com, enfim, né? Sim, aí tem toda uma integração com o dermatologista, com os tem médicos. Tem um resultado que se sustenta mais, na verdade, né? Porque você trabalha a musculatura. Basicamente, a fonoaudiologia, ela atua com exercícios? Sim. Ou tem outras coisas além de exercícios? Olha, depende. Essa parte da motricidade, sim, são exercícios, né? Exercícios de musculatura. Quando você trabalha, até com queimados, a fonoaudiologia pode trabalhar. Quando as queimaduras afetam essa parte justamente, que envolve, inclusive, funções de deglutição, por exemplo, né? Que é uma das partes que a fonoaudiologia também atua. Então, que a gente nem imagina, quem não conhece, não imagina que a fonoaudiologia vai tão longe assim, né? Exatamente. Eu preciso contar um caso particular, porque assim, fui para o ortodontista fazer a correção dos dentes. Então, colocar aparelho nos dentes. Aí diz o ortodontista, depois de examinar e tal, você precisa fazer um acompanhamento com fono, porque você descansa a língua no lugar errado da boca. Eu dei uma olhada para ele e fiquei pensando assim, como assim? Tem lugar certo? Tem lugar certo para colocar a língua? Tem lugar. Eu não podia nem imaginar. Preciso contar que eu fazia aulas e grupos de meditação, e durante a meditação o pessoal costumava dizer assim, relaxa a língua, desgrude a língua do céu da boca. E eu pensava, como assim desgruda a língua do céu da boca? Por que ela estaria lá? Mas a minha não parei. está. A minha nunca estava. Mas nunca parei para pensar nisso. Aí o ortodontista diz assim, tem um lugar correto para descansar a língua, que é no céu da boca. Exato. E aí eu tive que fazer fono para fazer exercícios na língua, para aprender a descansar a língua no lugar certo, porque a língua empurrava os dentes e a língua é que dava toda uma distorção óssea nos dentes. Exatamente. A língua, eu não diria... Eu acho errado quando a gente diz que a pessoa vem trabalhar a respiração porque ela respira errado, porque ela não sabe engolir. Eu não acredito que esse é o termo correto, né? A gente não aprende isso, a gente nasce sabendo. Então, não diria que tem certo e errado, mas existem formas mais adequadas. Então, quando você apoia a língua no assoalho da boca, ela é uma língua baixa, na hora que você vai engolir, ela vai procurar um ponto de apoio.
para fazer um movimento de deglutição. E ela vai aplicar uma força nesse ponto de apoio. Se ele for o dente, você vai empurrar constantemente, porque você engole saliva até dormindo. Então, você engole o dia inteiro. Deglutição é uma palavra técnica para vocês, que vocês falam como se fosse nada. E muita gente não sabe o que é deglutir. É engolir. É engolir, é isso. Tá? É. Eu soube depois, porque fui lá e fiz todo o exercício. Exatamente. E aí tem que comer um monte de coisa na frente da fono, né? Tem, porque a gente trabalha com a mastigação. Então, na verdade, esse trabalho, ele não é só um trabalho de exercícios que fortalecem a musculatura. Os exercícios também despertam em você uma percepção da língua. Porque até então, se você perguntar onde fica a sua língua? Na boca. Mas onde que ela encosta? Não saberia te dizer. Em todos os lugares, não sei. Como assim? A gente não pensa nisso. Isso é irrelevante até você ter essa necessidade. Então, a gente trabalha com a percepção, através dos exercícios, dessa língua dentro da boca. Quais são os movimentos que você voluntariamente pode fazer, que às vezes você vai fazer um exercício e o paciente fala, mas eu não consigo fazer isso. Fala assim, não, você faz. É natural do corpo do ser humano. A não ser que você tenha um comprometimento, sei lá, motor, neurológico, que muitas vezes não é o caso, né? Então, os pacientes que vêm da ortodontia, eles vêm por um mau hábito da postura de língua e da deglutição, que a gente chama de deglutição atípica, que seria essa onde a língua pressiona o dente. Se você vai apenas usar o aparelho e não muda esse hábito, tirou o aparelho, a mordida vai abrir de novo. Então, tem que fazer a reeducação dessa postura. Então, os exercícios, eles são um caminho, mas o nosso objetivo é mudar um hábito, né? Onde essa língua está repousando, onde ela deveria, né? A forma adequada para que, na hora de engolir, ela não empurre o dente. Então, é por isso que atrás do dente, no céu da boca, logo atrás, onde a gente tem aquelas papilas, aquelas ruguinhas, é ali que a ponta da língua deve descansar. Porque aí, na hora de engolir, é ali que ela vai aplicar a força. Então, não vai entortar o dente. É uma conscientização corporal, não é? Sim, sim. É uma autopercepção. É um exercício difícil. Que a gente compara com a musculatura, com a musculação e tal da academia, mas no fundo é uma conscientização do corpo, mudança de postura, mudança de comportamento. E não é fácil, porque, como eu disse, você vai envolver movimentos que não são aprendidos, né? De respiração. Então, um respirador bucal, ele nunca tem a língua apoiada na papila. Ele sempre tem a língua baixa, porque ele precisa da boca para respirar. Então, é uma pessoa que vai ter uma mastigação ineficiente, ela precisa respirar e mastigar com a mesma boca, então come rápido. São as crianças que mastigam de boca aberta. E não adianta você falar, fecha a boca. Ele não consegue. Não é uma questão de falta de educação só, é uma condição. É uma condição. E daí tem exercício para corrigir até essa história de comer de boca aberta? Sim, sim. Porque você tem que ver aonde começa a raiz do problema. Se é um problema respiratório, a gente precisa de uma avaliação do otorrino, porque a gente tem que entender se existe uma adenoide muito aumentada, um desvio de septo muito significativo e que impede aquela pessoa de respirar pelo nariz. Mas, às vezes, esse problema ele já foi solucionado, mas o hábito permanece. Então, com condições adequadas de septo, você pode reeducar a respiração através de exercícios e de consciência, né? de atenção. E aí você passaria a comer de maneira, entre aspas, mais educada, de boca fechada, sem fazer barulho. Porque às vezes não é uma questão, como a gente falou, de falta de educação. É uma condição física, ou de conscientização, ou de Nas crianças de percepção. Você vê, às vezes, o perfil bem definido até, de crianças que comem muito rápido. E são crianças mais gordinhas que comem mais do que precisam, porque aquele sinal de saciedade, ele vem, já está no segundo prato, né? Porque ele come muito rápido, ele come de tudo. Isso dá problema de digestão, imagino. Muitos problemas. De engorda, e sobrepeso. Você pode ter um magrelo que não come nada, esse é bem seletivo, só come coisa mole, bem cozida, caldosa.
porque ele também não dá conta dessa porque mastigação. Às vezes a dificuldade em mastigar faz Sim. ele ter uma preferência Sim. por comidas mais pastosas, mais moles. Sim, vai evitar os alimentos secos, crus e fibrosos, porque ele não consegue. Até pela respiração, né? Porque mastigar já é um esforço para ele, porque a musculatura está enfraquecida e ele precisa da respiração. E o nariz não funciona para isso. Tá, então, você tem questões alimentares ligadas a isso também. E tudo isso a gente consegue corrigir Sim. com o apoio Na da terapia, fonoaudiologia. Sim, com sim. todas as outras... Profissionais necessários todos os outros envolvidos. profissionais envolvidos sim, e tal, como você falou, o otorrino e tal, mas a Isso. fono também... É um trabalho conjunto. Tá. E aí, você estava falando de respiração, é onde também pode dar problema de ronco? Sim. Sim, existem exercícios que ajudam, mas esse é um problema um pouco mais abrangente, né? Eu acho que envolve outras questões também. Então, às vezes o médico ele pode indicar uma terapia de apoio com o fonoaudiólogo e a gente pode fazer exercícios para melhorar essa musculatura do palato lá do fundo. E tem... É palato ou palato? Eu falo palato. Tá. Não, só para saber. Você eu não sei é agora. Eu sempre falei palato. Então contem aí embaixo as Eu acho que é professoras palato, de português. gente. Vejam aí pra gente, É pessoal da palato. produção, se é palato ou palato. Eu falo palato, mas pode ser palato. E as professoras de português comentem aí embaixo. É Então, palato gente, ou se palato? for palato, então vocês me escutam palato. A gente tem o palato duro e o palato mole. Tá, Né? Que é o e véu aí- palatino, que é aquela parte que faz o movimento que impede a passagem de ar para o nariz. Então, quando você faz um som oral, esse finalzinho do palato, ele está recolhido. Ele não encosta Que é na aquela parte molinha antes da garganta. úvula. Isso. Da É, úvula. que é o que encosta na parede da faringe. Você está falando e eu estou passando a língua lá atrás para ir sentindo. Conta pra gente. O adjetivo palatino se refere ao palato, o popular céu da boca. É isso mesmo. É bom lembrar que o palato é palavra paroxítona. Lê-se palato e não palato. Então é palato, Palato. gente. Palavra paroxítona. Vou me reeducar Pronto. para falar palato agora. Aqui a gente é cultura de tudo quanto é jeito, né? E Se a gente não sempre sabe, a gente... corrige. Pode chique também é cultura. Pode isso chique também é mesmo. cultura. Então tá sem microfone lá na Eu produção, mas... aprendi aqui hoje. Então, aí a gente faz exercício para corrigir esse palato mole. Na verdade, você pode, se você tem uma musculatura que está muito flácida, você pode, com alguns exercícios, melhorar. Mas a questão do ronco, ela geralmente é uma questão mais abrangente, né? Você tem que ter um acompanhamento mesmo do médico. Geralmente as pessoas fazem aquela... Como é que chama? Não é terapia de sono, é aquele exame que você faz dormindo. Sim, né? que vai lá, passa uma Que noite, envolve, todo monitorado. Que envolve apneia. Sim, então, sempre essa é uma questão... Sim, mas a fono também está ali que é presente, muito importante. ajudando. Sim. Tá. E aquelas pessoas que quando falam, elas soltam gotículas, assim, os pedigotos... Então, em excesso, Em né? excesso. A fono também consegue ajudar a corrigir essa Olha, questão? Eu acho que tem a ver com a velocidade da fala, com a deglutição, né? O acúmulo de saliva que as pessoas às vezes têm por uma velocidade muito grande da fala, pode acontecer sim. E aí a gente trabalha entendendo por que aquilo acontece, né? Mas pode. A Você fono pode ajuda tudo melhorar isso. tudo que envolve a fala, né? Tem muita gente que procura porque adulto, né? Que procura porque não se sente seguro para falar. As pessoas perguntam muito. Não entendi. Fala de novo. Gaguejam Essa muitas parte vezes. O pessoal tem muita curiosidade Interesse, né? e muito interesse. A gente pode melhorar a dicção Sim. com a fono? Com certeza. Com certeza, bastante. Porque você vai trabalhar com exercícios respiratórios, que é a base da voz. Você vai trabalhar com a velocidade da fala e com a articulação. As pessoas falam, às vezes, muito rápido, e isso
impede que os pontos articulatórios sejam corretos. Então, eu preciso falar num tempo que me permita fazer todos os fonemas corretamente. Se eu acelero muito essa fala... Olha, tem gente que você pega locutor de, sei lá, rádio no futebol, de corrida de cavalo, mas existe uma técnica e um trabalho que, se você conseguir acompanhar a velocidade daquela fala, você vai ver que ele falou tudo corretamente. Mas ali existe um trabalho e uma técnica aprimorada. Vamos falar das pessoas normalmente, né, que falam muito rápido, elas atropelam essa articulação. Sim, então, que não são os profissionais de comunicação, que não têm esse estudo todo para falar rápido e corretamente. Que ele treinou para fazer aquilo. Tá, né? Mas as pessoas, vamos dizer... Nós normais, que não trabalhamos com comunicação e nem treinamos para isso... e que falamos rápido demais e atropelamos os fonemas. A fono também atua nisso para te auxiliar a ter uma dicção melhor. Sim, porque você pode desenvolver essas técnicas de respiração, de controle da velocidade da fala. Eu posso, num segundo momento, até acelerar um pouco, mas eu tenho que garantir que todos os fonemas estejam presentes naquela frase. Né? E aí, como que é uma sessão de fono para isso? Você ensina a pessoa a falar? Não. Ela já sabe falar. Não, né? Pois é, mas aí a gente fica se perguntando, como é que é? Você vai dar um exemplo e a pessoa vai repetir? Como é que funciona essa dinâmica? A gente vai trabalhar com exercícios... O primeiro passo, sempre, trabalhar com respiração. Quando você tem uma respiração muito superficial, muito curta, você não tem ar suficiente para falar muito tempo. Então, o que você faz? Você acelera. Porque é natural que a gente faça as pausas perfeitas na fala. A gente não vai interromper uma palavra na metade ou uma frase onde, se fosse um texto escrito, não estaria ali uma vírgula ou um ponto. Senão, você tira o sentido do que você vai dizer. E isso é natural em todos nós. Quando você tem uma capacidade respiratória pequena para falar, e esse controle de ar na fala é muito ineficiente, você acelera. É aí que você muitas vezes força a voz, é aí que muitas vezes você atropela, não articula os fonemas corretamente, gagueja, né? Essa disfluência, ela pode vir. É que a gagueira, de verdade, ela é um problema nos núcleos de base que controlam os movimentos. Então, é como se essa informação de que um movimento terminou e o outro vai começar, ela não é eficaz. Tá. Então, mas aí é uma questão diferente. Né? Aí a gente tem uma questão, sei lá, neurológica, motora, e a ansiedade, que as pessoas acham que ele é muito ansioso, por isso que ele gagueja. Mas então o mundo ia ser ansioso, né? Ia ser gago, porque todo mundo é ansioso. Especialmente hoje em dia, todo mundo está ansioso, todo mundo está ligado na velocidade 2, né? Exatamente. A velocidade da fala e a ansiedade que detona essa velocidade maior, isso é gatilho, isso não é causa. Então, eu posso ter gatilhos de ansiedade, emocionais, mas todos nós temos, né? A gente fica nervoso, eu fico nervosa para falar aqui também. É que a gente vai desenvolvendo algumas ferramentas para acalmar, e nem todo mundo tem essa condição. Então, tem gente que acaba, por uma questão de não perceber ou de não conhecer, tem uma respiração que não é adequada. E a gente trabalha com a capacidade de ar maior e o controle de saída desse ar. Então, não basta eu encher bem o pulmão, né? Eu tenho que ter um controle. Então, os exercícios de controle de ar. Sim, de entrada. De resistência respiratória. Então, a gente vai trabalhando com isso. E isso dá para a pessoa uma ferramenta diferente. E ele começa a perceber. Porque a gente está falando de coisas que nós não aprendemos assim conscientemente, né? Falar é uma delas. Você não lembra de quando você aprendeu a falar. Você aprendeu
pelo convívio, pela imitação. Sim, são coisas que vão acontecendo intuitivamente, Sim. por imitação, A por gente não lembra inspiração, disso, a gente né? não lembra. A gente não tem esse registro. Então, como isso se estruturou? Partindo do ponto que nós não temos nenhum problema motor ou neurológico. Eu estou falando como as pessoas, qualquer pessoa pode melhorar a sua capacidade de fala. Falar mais pausadamente, usar um tom de voz, né, adequado, porque isso tudo é o que passa credibilidade para o que você diz. Este é outro ponto eu vim para cá hoje pensando assim, como é que a gente vai chegar lá? Como é que eu vou conduzir para chegar exatamente nesse ponto? A gente pode mudar o tom de voz? A gente pode impostar uma voz, por exemplo, para eu ter mais credibilidade, se eu quero me tornar um palestrante, se eu quero me tornar um professor e para isso eu preciso passar mais credibilidade com a minha voz, ou se eu sou um profissional, um advogado, então, um político, eu quero passar uma credibilidade maior e eu posso mudar o tom de voz? É possível Anderson, isso? Eu acho que nós todos temos várias vozes. Né? Eu estou falando com você aqui, né, um papo técnico, falando sobre a minha profissão, sobre trabalho. Com certeza eu uso um tom de voz diferente daquele que eu vou usar se a gente for tomar um café e bater um papo descontraído, né, entre amigos. Nós temos várias vozes, né? A voz de quando a gente está com o namorado, a voz de quando a gente está dando bronca num filho. Nós temos isso. Como a gente pode descobrir a melhor voz para cada momento? Sim, é um trabalho interessante. A gente pode, sim. Quando você vai dar uma palestra, quando você é um professor, quando você vai apresentar um telejornal, qual é a tua postura corporal, qual é a tua postura de voz? É claro, isso faz muita diferença. E eu até brinquei, falei, político tem fonoaudióloga, lógico que tem. Lógico. Não só para cuidar da voz como instrumento de trabalho, mas para justamente achar esse tom, né? Qual é o tom que dá essa segurança? Então, uma voz muito aguda é uma voz que não inspira essa credibilidade. Essa era a minha próxima pergunta. Porque, às vezes, a gente quer trazer para um tom mais baixo. Tornar uma voz menos séria, aguda, né? mais séria. Uma voz mais grave. Mas, às vezes, isso depende você não consegue manter essa voz. Por exemplo, você quer ser um palestrante. Então, você vai ter horas de palestra. Porque uma coisa é eu passar ali 2 minutinhos, 3 minutinhos fazendo uma voz. Outra coisa é eu dar uma palestra de 1 hora. E tem gente que é palestrante assim, faz uma palestra de manhã, uma à noite, outra à tarde, todos os dias, porque é um profissional dessa área. Então, ele fazer uma voz que para ele não é natural, ele ou ela, fazer essa voz que não é natural, muitas vezes você vai ter um problema. A ideia nunca é essa. Então, de forçar mas a voz. Fono pode você fazer vai descobrir com que isso se torne mais natural. Claro. Para não prejudicar a própria voz. Dentro da sua tessitura vocal. Porque a gente vê... Dentro do quê? A tessitura vocal... Tessitura vocal, que chique. É chique. É chique. Então, e a tessitura vocal é o teu mais grave, é o teu mais agudo. Nós todos temos a nossa. Então, você tem vozes soprano, você tem vozes tenor, enfim, você tem, dependendo do sexo, da idade, você vai ter vozes... pertinentes àquela condição. Sim, dentro dessa abertura, que é o que você chamou de tessitura, que é o máximo agudo e o máximo grave. Exatamente. Então, porque a gente vê muito cantor, por exemplo, que quando jovem tem uma voz maravilhosa e com o passar do tempo, aquela voz vai se perdendo. Sim. É natural com a idade para todo mundo, mas um cantor que talvez não tenha... sabido usar a voz ou tido o apoio de uma fono, acaba perdendo essa voz ou prejudicando muito essa voz. Porque você vai forçar. Gente assim. Você força a voz de forma inadequada. Você nem precisa ser um cantor. Qualquer pessoa, tá? Que usar a voz de forma inadequada... Professor. Um professor, que é o
que eu mais atendo, né? Professores, pessoas que têm a voz como instrumento de trabalho e que não sabem a melhor maneira de colocar essa voz e acabam forçando. Porque eu acho que existe uma diferença entre falar alto e gritar. São duas coisas diferentes. Você usou um termo agora que acho que é o X aí da questão, né? É colocar a voz, né? Sim. Não, é impostar a voz. Isso porque mesmo. às vezes você pode falar alto, mas você não precisa gritar. Exatamente. Eu acho que todo mundo já deu um grito e sentiu na hora que aquilo Aquele deu um arranhado. ruim aqui, né? A gente sente na hora. Quando você abusou e de forma bem nociva da sua voz. Falar alto é diferente. Quando você coloca, e aí tem a ver com o seu tom de voz. A tendência das pessoas, quando a voz falha ou quando querem falar mais alto, é agudizar, né? Eu vou para o agudo. Você vai gritar, ô fulano, né? Você dá aquele grito. Esse agudo, geralmente, é um esforço. Então, quando voltando até naquilo que você falou, a voz precisa ser natural. Você não vai sustentar 1 hora de palestra com uma voz que é um esforço vocal para você. Então, o trabalho é descobrir dentro da sua tessitura vocal o tom interessante para aquele momento e saudável. É isso. Tá. Quando a gente quer fazer uma alteração de voz, como você está descrevendo, para a gente tornar a voz com mais credibilidade. São exercícios também de respiração facial? Como é que são esses exercícios? É com algum aparelho? Eu não trabalho com os aparelhos, existem, né, os profissionais que podem usar outros recursos, né? Existem aparelhos, sim. Eu acho que você tem vários exercícios de mobilidade, de abertura de boca, que são muito importantes, porque... E tem a ver com a velocidade, né? Quando você fala rápido, você não abre muito a boca, porque nem dá tempo pela velocidade acelerada, e aí você acaba não tendo uma voz de alcance. Então, abrir a boca é o primeiro passo para projetar uma voz. E aí você entra na questão da velocidade. E aí você tem exercícios Sim, motores. Você tem exercícios vários. Tá. E a dislexia entra onde aí? Tem a ver com isso, a dislexia, não é? Um pouco sobre como pronunciar, a velocidade, porque a gente sempre acha que o disléxico ele perde alguma coisa ali na velocidade, por falar muito rápido. Anderson, ou não confundindo. Ou isso é um mito? Não. A dislexia é uma questão com o código de leitura escrita. E ele não tem nada a ver com a fala, na verdade. O disléxico... não. Eu sempre achei que dislexia era a pessoa que... Não articulava corretamente. Não articulava corretamente pela velocidade ser muito alta. Não. O disléxico é uma pessoa que tem uma condição diferente. Ela tem um problema com os códigos. Ela não consegue relacionar fonemas com grafemas. Tanto para escrever, isso pra gente. Fonema é o som e o grafema é a letra, né? Tá. Então, o que é escrever? Cada som pode ser escrito por um desenho, que é a letra, né? Tá. Então, se eu faço s, qual é o som que vai escrever esse sonzinho, né? Qual é a letra que vai escrever esse som? É o S. Eu faço A, é o A. Sa. São 2 sons, S, A. Então, essa decodificação da fala e relação dessa fala com os grafemas, com as letras, é o que a gente precisa para aprender a ler e escrever. O disléxico ele tem uma dificuldade nessa relação. Ele não relaciona, então, a escrita com a parte oral. Ele tem um problema com o código. Tá? Geralmente é um problema hereditário. Geralmente tem um componente genético aí, tá? A gente pode ter dislexia visual, auditiva, mista, mas é um problema sempre com o código. Tá. E aí a fono ajuda nessa parte da oralidade. A gente trabalha nessa reabilitação, né? Nessa condição. Mas o disléxico, porque assim, a dislexia, ela não tem, como é que eu vou dizer? Não tem uma cura.
né? O disléxico, ele evolui dentro Tá. desse quadro. Né? Ele vai criando um condicionamento para ir evoluindo. Dependendo do grau dessa dislexia, sim, ele vai ler, ele vai escrever. Ele tem bastante dificuldade com o código, mas não necessariamente é uma pessoa que jamais vai ler ou jamais vai escrever. Né? A não ser que seja um grau muito, muito severo ali. Mas os pacientes que eu atendo, eles são pessoas que vão desenvolver a leitura, a escrita, mas desde cedo você percebe a dificuldade na alfabetização, a dificuldade com o código, não com o conteúdo. Né? Então, se você adaptar uma avaliação e fizer uma pergunta, né? Eu vou te avaliar oralmente, ele vai muito bem. Ele não tem uma questão de conteúdo, ele assimila o conteúdo, ele tem uma questão com o código. Aquelas pessoas que têm dificuldade com certas palavras. Por exemplo, o famoso problema. Que a pessoa sabe, você corrige, ela com dificuldade, ela às vezes até consegue reproduzir na hora que você está corrigindo, mas depois aquilo passa. Isso é dislexia? Pode ser dislexia? Não, o disléxico, ele não fala errado. Ah, ele não fala errado? Não. Ele tem um problema com o código. Entendi. É na relação desta fala com o grafema correspondente. Então, ele fala corretamente. Isso não é dislexia, o que eu estava descrevendo. Não. E essas pessoas que têm essa dificuldade, o que é exatamente? Olha, Anderson, pode ser muita coisa. Mas, assim, pode não ser nada de distúrbio propriamente dito. Eu já tive adultos que me procuraram com porque a pessoa ela sabe que ela fala errado. Então, que fala inglês, praca. Exato. Eu tive uma colega de escola, menina, que assim, a professora corrigia a gente. Ela sabia que ela falava errado e ela não conseguia fazer o movimento, não sei se é labial, se é da língua, para falar problema, para falar... Um grupo consonantal, né? Com L, placa, fica praca. Fica praca. Exatamente. E ela sabia, ela tinha consciência de que falava errado, mas ela não conseguia fazer essa correção. A fono consegue ajudar isso? Sim. Porque, na verdade, se você não tiver um problema motor, se você não tiver um problema neurológico envolvido, você só não sabe como fazer aquilo. Né? Então, com muito esforço, pode ser que ele consiga, numa palavrinha ali, né, com bastante concentração, mas ele não tem aquele processo automatizado. Eu desenvolvo uma habilidade, mas eu desenvolvo a automatização dessa habilidade também. Eu tive certa vez um paciente adulto, um senhor muito, muito distinto, advogado, ele era pastor. E ele me procurou justamente por causa desses grupos consonantais, com R, com L. E ele falou assim, sabe, eu faço casamento com efeito civil. E as pessoas acham que eu estou orando. Mas eu estou muito concentrado porque eu tenho que dizer a palavra subdistrito. E eu tenho uma dificuldade imensa com esse som. E eles acham que eu estou orando antes da cerimônia, mas eu estou me concentrando para não errar. Porque já imaginou eu falar no casamento das pessoas errado? Então ele ficava muito angustiado, porque ele não conseguia, ele sabia dessa dificuldade. E se ele se concentrasse muito, saía pontualmente, mas não automaticamente. Então, é um trabalho de mudança de hábito, de mudança de comportamento. Você tem uma fala automatizada com aqueles fonemas e você é aquilo que vem. Então, você precisa desprogramar aquilo. Eu vou treinar essa habilidade, eu vou treinar essa fala, o som nas posições inicial, meio de palavra, frase, fala espontânea. Então, isso é um processo de automatização. Não adianta eu ter uma habilidade pontual que funciona quando eu me esforço apenas. Entendi. Mas muda, mas melhora. Mas consegue melhorar, claro, consegue mudar. Consegue. E tudo isso que a gente está falando é diferente de TDAH.
explica pra gente, conceitualmente, o que é TDAH. TDAH. Porque agora tem uma coisa que todo mundo virou TDAH, né? Pois é. TDAH e TEA, né? Agora se fala muito disso. Então, fala pra eles o que é TDAH. A tradução, a sigla em si, e depois o que diagnostica um TDAH. É um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tá? Então, você pode ter... Isso é um transtorno, não é uma doença. Tá? E doença tem cura. Transtorno, não. Mas tem trabalho, tem evolução, tem melhora. Né? Então, o TDAH, ele tem... a gente pode ter o tipo desatento e o tipo hiperativo. Mas ambos têm uma dificuldade muito grande em focar a atenção. O que confunde muito as pessoas, principalmente os pais, é que eles chegam no consultório muitas vezes quando a gente começa a investigar isso, que a criança tem um comportamento onde não acha-se, né, tem problemas de aprendizagem. Não é problemas de aprendizagem necessariamente, ele não presta atenção. Se ele não presta atenção, ele não vai aprender. E aí o pai fala, mas ele fica 2 horas no videogame. E aí você vai me dizer que ele tem um problema de atenção? Sim, porque o videogame é o hiperfoco dele. A gente tem o hiperfoco que pode ser uma atividade, pode ser uma pessoa, pode ser, enfim, uma situação onde aquilo ativa a minha atenção, mas em outras situações eu não consigo. Então, é uma questão bioquímica. Você precisa de uma medicação para sustentar essa atenção. Então, com a maturidade, no caso de uma criança, com a maturidade, a terapia, o treino e a medicação, pode ser que essa medicação não seja necessária mais para frente. Mas é um divisor de águas. Quando você tem um diagnóstico correto do TDAH, quando tem a medicação adequada, na dose certa, bem ministrada, de forma consciente, quem faz isso é o neuro. Tá? O que a gente trabalha com a terapia, quem dá laudo é neuro, quem medica é o neuro. E essa é uma equipe que precisa funcionar bem afinada, né? O neurologista, o neuropediatra, no caso, o fono, o psicólogo, o psicopedagogo. Tem uma evolução muito boa. E as pessoas têm uma ideia errada de achar que a medicação vai deixar a criança mole, paralisada, abobada. Pelo contrário, ela pode continuar bem respondona, inclusive. Tá? Mal criada, pode. Eu costumo dizer para eles, é uma vitamina para a atenção, mas você continua sendo o dono dela. Né? Então, mas a diferença é que você consegue sustentar essa atenção. Né? Então, o esforço que o paciente com TDAH faz para sustentar essa atenção numa aula é enorme. E ele não dá conta. Então, tem várias questões pedagógicas que são impactadas com isso. Não necessariamente porque ele tenha um problema, né, de aprendizagem, porque ele não presta atenção. Tá, mas e aí como é que a fono... Eu entendi a parte neurológica, multidisciplinar de todo esse tratamento, né? A psiquiatria tal. E a fono entra onde aí para trabalhar o distúrbio? A gente trabalha... O transtorno, não distúrbio. Eu trabalho sempre em conjunto com os outros profissionais. Né? Porque muitas áreas da linguagem são afetadas, né? Nos impactos pedagógicos, na questão de alfabetização. E aí a gente trabalha em conjunto. Muitas vezes existe o psicólogo, existe o psicopedagogo e existe a fono. Tá. E é diferente do TEPAC? O TEPAC é outra coisa. Às vezes você pode ter um TEPAC como comorbidade de um TDAH, por exemplo. O que é TEPAC? É o transtorno do processamento auditivo central. Então, tentando explicar rapidamente, o que você faz com aquilo que você ouve. Então, não é um problema de audição. A audição, o aparelho auditivo está todo íntegro. Mas essa informação ela vai ser decodificada neurologicamente. Então, tem várias habilidades que vão decodificar essa informação auditiva que chega lá. E se essas habilidades estiverem enfraquecidas, você tem uma questão na interpretação da mensagem auditiva.
Também existe um comportamento de desatenção, o barulho atrapalha, distrai-se muito facilmente. Então, pessoas que têm dificuldade, às vezes a gente está conversando aqui, tem um barulho no fundo, esse barulho me desconcentra, ele mistura com a nossa conversa, eu já não consigo mais prestar atenção naquilo que você diz. Então, a gente tem uma série de impactos na vida cotidiana da pessoa, principalmente da criança, que frequenta a escola, que é um lugar mega barulhento, né? Então, onde tem barulho, ele tem uma dificuldade muito grande de prestar atenção. E aí a gente trabalha com a reabilitação dessas habilidades, porque existe uma plasticidade neural muito grande nessa região. Então, você pode estimular através de exercícios acusticamente controlados, com fones, essas habilidades. Então, você cria novas sinapses e você melhora essa condição. E aí você pode trabalhar com os impactos que ela causou, né? Gente, é um mundo que vai muito além só da oralidade, só do falar, do pronunciar. Quer dizer, tem toda uma questão... O leque é bem grande. É bem grande. A gente nem imagina que fono atua em áreas tão diversas e tão... difusas, Sim. assim, do que só... A gente acha que vai lá na fono fazer um exercício aqui na ponta da língua, no lábio. Você tem fonoaudiólogos na UTI, trabalhando com crianças bem pequenas, com idosos, pacientes de UTI que têm dificuldade para engolir. Então, a parte de disfagia, que é essa alteração na deglutição, a fono que trabalha, essa não é uma parte que eu faço. Tá. Né? Trabalha com afasia, as pessoas que têm AVC e atinge a área da fala, é a fono que trabalha com essa parte também. Você tem... Nossa, acho que tem muitas coisas. Tudo que envolver linguagem, tudo que envolver audição, tudo que envolver a parte de deglutição, essa parte toda é da fonoaudiologia. Então, falando em deglutição, que eu quero mudar de assunto daqui a pouquinho, mas falando em deglutição, a gente tem um quadro novo nessa segunda temporada, que é o nosso quadro R+, R Nunca Mais. Então, eu vou te pegar agora. Ai, nosso quadro R+, eu quero saber qual é aquela refeição mais legal, mais interessante, mais inesquecível, ou mais chique, ou mais saborosa que você já fez na tua vida. O que foi essa refeição mais? Meu Deus! Aquela, assim, que é inesquecível. Pode ser um restaurante, pode ser um prato, pode ser uma situação onde você fez uma refeição, pode ser um lugar, a sua R+, a sua refeição mais. Meu Deus. Olha, lembrei de uma coisa. A gente poderia fazer uma lista, né? Claro. Mas eu vou falar de uma que é bem especial para mim. Uma vez eu fui para Ubatuba. Na época, meu namorado, meu noivo, não lembro, hoje meu marido, a gente foi para Ubatuba, nós fomos num restaurante. Eu comi uma coisa que eu voltei lá depois, procurei, não era igual. Não sei se tinha a ver com o entorno, né, com o momento, sei lá, com a época, mas a gente comeu uma lula recheada de siri mole. Foi a coisa mais deliciosa que eu já comi na vida. E eu nunca mais comi isso, nem nesse restaurante. E aí você deglutiu essa lula. Gente, eu acho que... Não, eu já era uma fonoaudióloga. Eu já era uma fonoaudióloga? Eu já era uma fonoaudióloga. Você deglutiu essa lula recheada de siri mole? Eu já ouvi muita receita de lula recheada, mas de siri mole nunca. Um restaurante em Ubatuba. Tá, então essa é sua R+. Essa é minha R+. Tá, acho que eu devo ter deglutido rezando, né? De joelho. E a sua R nunca mais é assim. Você está condenada a morrer daqui meia hora. Você vai morrer daqui a meia hora. Mas antes você vai ser agraciada com uma refeição que, obviamente, você vai fazer e nunca mais você vai fazer. Qual seria esta refeição? O que é que você gostaria de comer? A última refeição da vida? A sua última refeição da vida.
Nossa, acho que eu queria essa lula com o Siri Boy. Essa mesma lula? Lógico. Tá certo. Então essa é a sua R nunca mais. Nossa, para ser o último prato da vida, me despedir da vida com um prato maravilhoso, acho que eu queria essa. Pronto. Então é a lula e é a lula. Lula. Tá aí. Você presta atenção em todo mundo que está comendo, que está falando, ou que está pronunciando, porque acaba virando um hábito de profissão, assim. Eu acho que algumas coisas me chamam a atenção. Tem uma pessoa falar assim, me chama muita atenção. A língua pleva. A língua soltíssima, né? A gente... vai que depois Isso, vou voltar para essa língua. Isso me chama muita atenção, né? Uma pessoa que fala muito rápido me chama atenção. Uma pessoa rouca me chama muita atenção. Acho que uma pessoa que fica... Acho que se eu pegar um metrô, uma coisa que eu presto atenção, se eu observar as pessoas, é quem está de boca aberta. É enorme a quantidade de pessoas que fica assim. Tá. Isso me chama atenção. A boca aberta. A boca aberta. E a língua presa, que a gente diz que é presa, e no fundo é uma língua solta. É o ceceio que a gente chama, né? Que é uma postura inadequada de alguns fonemas. Então, é uma distorção. Quando você fala sapo ou você fala sapo. É um S. Você não trocou o fonema, mas você distorceu, porque é o ponto inadequado de articulação. Isso tem a ver com essa cirurgia que tem sido feita muito agora nos recém-nascidos, de cortar o freio da língua, de dar o piquezinho? Não. Não? A língua presa ou a língua solta não é isso? Né? Eu diria solta. Não é. A necessidade do pique no freio lingual é quando ele é muito curto. E aí o bebê não consegue nem mamar, que a língua fica presa no assoalho da boca. Então ele não consegue sugar, ele não consegue engolir, ele não consegue... A fala vai ter um problemão para se desenvolver. Então a necessidade da frenectomia é essa, né? De você dar o piquezinho no freio. Então, e agora que isso é identificado e por isso tem tanto recém-nascido fazendo, porque eu escuto isso muito agora, coisa que a gente, pelo menos eu, nem sabia que isso existia. De um tempo para cá, eu ouço que o bebê de alguém teve que fazer a frenectomia, o bebê de não sei quem também. Está acontecendo alguma coisa com as crianças ou é algo que se identifica agora e já se toma uma medida antes que isso cause mais problema e antes não se tinha esse cuidado? Eu não sei se... Eu acho que eu não me sinto à vontade para dizer que antes não se tinha esse cuidado. Eu acho porque isso sempre existiu. Tá. Mas eu acho que o que a gente tem muito hoje é informação e divulgação. Então, quando a gente fala, nem você disse, do TDAH, quando a gente fala do TEA, se fala muito do autismo. Mas agora tem mais do que tinha antes? Eu não sei se tem mais. Eu acho que se sabe mais, se tem mais diagnósticos, se tem mais informação. As pessoas estão mais atentas para isso. E antes você não tinha tanta informação sobre o assunto. Eu acho que hoje em dia ainda tem muita gente que não tem diagnóstico. Que tem quadros leves de TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, e que não sabe que tem, porque o grande a gente percebe, né? O leve, o sutil. E eu acho que tem uma especialidade nesse... Eu trabalho com eles. Tá. Eu trabalho com a parte de linguagem. Eu tenho vários pacientes que estão dentro desse transtorno de espectro do autismo. Porque a fala ela é muito impactada com isso. Não porque ela seja uma fala errada, de trocas. Pelo contrário, eles podem articular muito bem. Mas na parte da interação social, da leitura que eles fazem do entorno e da sua linguagem, de como eles entendem a linguagem e como eles expressam através da própria linguagem, isso é feito de uma maneira muito peculiar. Então, a gente trabalha com essa questão de linguagem. E muitas vezes o mundo não está preparado para entender essa linguagem, né? E aí pode dar na verdade, quando você não tem o diagnóstico, falando de um caso leve,
Falando de um caso leve, que são os casos, na maioria, os meus casos, né, os que eu atendo, são pacientes que estão dentro desse transtorno num grau muito leve. E essas crianças, elas podem passar muito rotuladas pela infância, né, e pela adolescência, e por aí vai. Porque a gente dá rótulo, né? Todo mundo dá, para todo mundo. Então, se você começa a falar sobre autismo, você vai começar a pensar, puxa, naquela época da escola, eu acho que aquele meu colega, talvez ele fosse. Aquele que a gente chamava de esquisito, de agressivo, de rabugento, de bravo, né, de diferente, porque não era diagnosticado. E essas pessoas, elas crescem sem as adaptações importantes, sem a estimulação necessária. E elas têm um caminho muito difícil. Eu vi esse ano, acho que foi esse ano, eu vi uma pessoa dando uma entrevista que ela se descobriu autista aos 53 anos. E a pergunta foi, então, como teria sido o seu caminho se você tivesse esse diagnóstico lá atrás? Ele falou, olha, teria sido bem mais fácil, né? A minha seletividade alimentar, por exemplo, que a minha mãe nunca entendeu, teria sido trabalhada, né? Essa informação, ela teria mudado muita coisa. Então, a falta de diagnóstico, ela faz a diferença. Então, o diagnóstico, por mais difícil que seja para os pais, né, da criança, receber essa informação, eu acho que o diagnóstico sempre é um caminho de luz. Porque você vai agir de acordo com a necessidade daquela pessoa. E você trabalha as habilidades, e ser uma pessoa completamente integrada. Sim, trabalha feliz, a inclusão dessa pessoa no meio social. Isso, né? É inclusão. Isso né? é inclusão social. Isso é inclusão. Fala-se tanto disso, né? E acho que é importante a gente ter essa inclusão desde pequenos, né? Porque não é só pelo paciente, pelo aluno que é incluído, mas pelos colegas que aprendem a incluir. Né? Porque a gente vai ter um mundo mais tolerante, mais preparado, né, para aceitar o diferente. E está precisando disso. Que isso faz toda a diferença nos tempos de hoje, então, né? Que é o que a gente mais quer, né? Trazer a inclusão. E o objetivo, né, desses profissionais todos, e eu vou me incluir nesse meio, é isso, né? É fazer com que as pessoas possam conviver juntas e que a gente possa criar condições para que se ensine para essas crianças, né? De uma forma diferente, mas elas podem aprender e nós aprendemos com elas também, né? Esse exercício de aceitar o diferente, ele é maravilhoso. É o que a gente mais precisa. A gente né? deveria exercitar o tempo todo e colocar todo mundo para fazer esse exercício. E é muito né? fácil de criança. É muito fácil. A criança é acolhedora. São receptivas, muito. Né? A criança é muito acolhedora, é muito companheira. E você ter na sala de aula, né? Então você ter o colega diferente, seja o autista ou com síndrome de Down. As crianças me contam. Tem na minha sala um menino autista. Sabe? Então, e aí eles contam, né, como eles cuidam desse amigo e como eles compreendem situações aonde ele vai ter uma crise, ele vai ter Então, não olham para aquilo como malcriação, como birra, mas é a reação que ele tem, porque muitos têm os transtornos sensoriais, então o barulho, alguma coisa pode disparar uma ansiedade muito grande, que a gente acha que pode ser uma birra, né? Está tendo um ataque, chora e chuta todo mundo. Os colegas já sabem. Sim, às vezes é castigado, né? Sim. Podado por uma questão que é uma sensibilidade, sim, na verdade, sim. né? É uma sensibilidade Mas sem maior, o diagnóstico, né? você não tem essa nem percepção. O entendimento e nem o tratamento para isso, né? E a melhora. Então, o diagnóstico ele é fundamental. E a gente tem mais informação hoje, né? Então, acho que a gente tem, quando se fala de autismo, pais sendo pais mais velhos, isso pode aumentar. Uhum. É porque a gente tem tido casos mais frequentes, né? Isso é estatístico. Sim. E não se tem uma explicação muito definitiva. Falam de homens mais velhos, de pais mais velhos. Pode ser um
um fator, né? Mas eu acho que hoje a gente também sabe mais. A gente tem um olhar mais atento para esses casos mais leves. Então, a gente descobre. Existem muitos pais se descobrindo. Porque a questão hereditária ela é muito forte. E aí vai a criança na investigação e o pai se descobre. Eu também sou. Caramba! Né? E a gente começa a conversar, todo mundo acha que é um pouco. Mudando um pouquinho, tem uma moda agora. Primeira coisa, a gente pode trabalhar na fono os regionalismos. Sim. A gente, por exemplo... Sotaques. A pessoa vem do interior de São Paulo, por exemplo, e fala porteira, e aí vai para uma oficina de atores da TV mais importante do país, e aí tem que mudar isso. Tem. A fono pode... Muda. Porque é uma imposição ali da rede, ela não pode cometer esses regionalismos. E a fono ajuda também nessa mudança. Sim, você sabe me vem 2 atrizes que tem um sotaque. Acho que se elas se permitirem, o R vem, né? O R da porta, que é a Vera Holtz. Ela tem um R. Ah, ela é bem de Tatuí, de Tatuí, né? interior. De Tatuí. E ela pode fazer uma socialite da altíssima. E você não vai perceber nada. E aquela garota, ai meu Deus, esqueci o nome dela agora. Camila Queiroz, acho que é. Uma novinha. Que tem umas pintas. Fez aquela Verdades Secretas. Verdades Secretas. Isso. Camila Queiroz. Ela também tem um R, que teve uma novela que ela fez, que ela falou que eu estou muito feliz, porque estou sendo eu mesma. Que ela fazia o papel de uma menina muito caipira, assim, né, de roça mesmo, e ela podia soltar esse R. Pode, você faz com o trabalho uma mudança, assim. Acho que você não tira da pessoa, mas ela pode controlar aquilo. Ela controla melhor, mas aquilo é inato. Eu acho que aquilo está no DNA dela, né? Acho que se ela se permite, talvez aquilo enfraqueça. E eu acho que depende muito de uma pessoa para outra. Você vê gente que mora em São Paulo há muitos anos e é um carioca que ainda fala poste, né? E tem gente que vai viajar para o Rio, fica lá 2 semanas e volta falando assim, né? E que pega muito fácil o sotaque e... vai de um para o outro, mas eu acho que você muda sim. A fono pode te ajudar nisso. E você tem visto que agora tem uma moda? Eu tenho visto muito isso nos vídeos de internet, que o pessoal puxa o R, não esse R interiorano de São Paulo, mas as pessoas agora falam assim, a prática, eu fiquei prostrado. Então, esse tambor na boca. Esse R com som de 2 R's, quase 5 R's, que o pessoal tem feito e tem estado em moda, tem um motivo? Olha... A não ser acho que alguém que quer lançar uma moda, né? Porque o regionalismo, ele não é um problema, né? Ele é uma questão de localidade. Então, não tem o certo e o errado, né? Então, eu tenho o carioca falando porta e poste, e aqui em São Paulo a gente fala porta, poste, né? A gente faz um S, eles fazem um X no lugar, mas isso não dá para dizer que está errado. Eles estão errados, nós estamos certos. Não existe isso, porque é o regionalismo. Ou o caipira que fala porta, né? Não tem... E tá tudo bem e tá tudo certo. E tá tudo né? Porque certo. O importante é se comunicar, Exato. É se fazer entender, né? Pensa que nós temos um país do tamanho de um continente e todos falamos a mesma língua. Isso é muito especial, na verdade, né? E todo mundo se entende. Mesmo gaúcho com cearense. Porque é diferente de dialeto. Nós não temos nenhum dialeto no Brasil. Não, né? nós temos sotaques e regionalismos, né? Agora, eu não conheço nenhuma região do país onde isso seja uma característica regional, né? Falar porque essa tremida de língua, esse tambor. Não sei. Porque tem uma... Da onde vem isso? Tem uma moda da internet agora que as pessoas... É o prato.
propositadamente. Então, Tem esse tambor. Você que esse definiu bem. tambor Tem na um tambor boca. agora nesse R que eu confesso que me Mas acho deixa que é um uma pouco vontade nervoso. de ser mas diferente. tudo bem. Eu não sei. É acho só, que deve só para ser. mudar, né? Acho que só para inovar. Só para chamar a atenção. Seria errado? Não, é um R, né? E tá tudo bem, mas... Se você puxou, não é, né? Porque estou, começar a fazer um S maior. Agora, sei. tem uma geração, que é uma geração entre os 60, 70 anos, normalmente de pais ou avós de imigração italiana, que tem uma questão também com o R, né? Porque não é rato, é rato, não é roupa, é roupa. Isso é bem de imigrantes italianos. E isso também tá correto, né? Eu acho que tudo que é regional não dá para dizer que é errado, né? Seria muita pretensão. Só o meu jeito de falar? Não. Aqui nós falamos o português correto do Brasil. O resto está variando. Seria muita pretensão e muito errado. Claro. Né? A gente eu não acho que isso não é uma fala correta, não. Até porque fono não é para isso, né? Não. A fonoaudiologia é para fazer a gente se comunicar de maneira inteligível. E eu né? acho que de acordo com o meio. Tá? Então, quando eu trabalho no consultório com crianças, então a gente vai fazer o som do ti. Como que nós fazemos esse som aqui em São Paulo? Ti. Ti. Não é ti. Deveria ser ti. Mas a gente faz parece que tem um chiadinho no meio, né? Tem, um ti. ti. Como é que a gente fala leite quente? Leite quente. O certo seria como o gaúcho fala, né? Leite quente. Leite quente. Esse é o correto, porque é assim que escrevemos. Então a gente não vai trabalhar a forma culta dessa língua na fala. Não, por quê? Porque regionalismo é isso. Então aqui eu vou ensinar a falar leite quente. Porque todo mundo fala leite quente aqui. Eu não vou ensinar ele a falar leite quente, porque ele vai ficar um diferente esquisito na escola, até no porque grupo. ele não tem aquele sotaque ele nem natural, é de lá. porque Sim. ele não é do sul, ele vive aqui e ele nasceu aqui, Sim. ele não vai ter aquele sotaque natural, então ele precisa ter a coisa do natural daqui da região. Assim como vai ser diferente, sei lá, no Amazonas, no Pará, e no talvez Nordeste. Eu tenha pacientes que uma colega gaúcha não tenha, porque as crianças com quem eu tenho que trabalhar essa articulação trocam esse ti por um xi. Porque a sonoridade que a gente coloca dentro dessa sílaba, né, eu enfio um som a mais ali. Se eu fosse transcrever esse ti, eu colocaria um T, um X e um I. Ti. Eu não falo ti. Olha, entendeu? Você sabe que eu só tive consciência disso um dia quando uma pessoa que não era brasileira, que veio para o Brasil, ela falou, e a gente comentando, vocês falam muito rápido nos Estados Unidos, o inglês de vocês é muito rápido. Ele falou, não é verdade. O ouvido de vocês não está preparado para ouvir Exatamente. A velocidade, porque vocês também falam muito rápido. Eu falei, mas aonde? Não foi exatamente eu, mas a conversa na mesa era isso, né? Mas aonde que a gente fala rápido? A gente fala pausado aqui no Brasil, né? Ele falou, vocês acham que falam, porque para a gente o som de abacaxi e o som de abacate, quando vocês falam correntemente, é exatamente o mesmo, porque vocês falam abacate. Por isso que eu falei. A gente não sabe se vocês estão falando abacaxi ou abacate. Porque vocês não falam abacate, vocês falam abacate. Esse tch que a gente bota. É isso que eu falei. Então, essas crianças que chegam trocando, talvez no Rio Grande do Sul elas não façam isso, porque lá não é ti, é te. Ai, que conversa deliciosa. Valéria, maravilhoso. Quanto tempo a gente já está aqui conversando? Porque zeraram o meu cronômetro lá e eu... Nossa, já estamos...
estouradíssimo, mas eu não quero deixar de fazer o último quadro dessa temporada, que é o nosso Indica Chique. E aqui no Indica Chique, a gente quer que você dê uma dica de um filme, uma dica, uma dica. Não é dica. Não, aqui em São Paulo é uma dica. Uma dica. A gente quer que você dê a sua indica chique de um filme, de uma série, ou de um programa cultural, um filme, um teatro que esteja acontecendo, passando, um livro. A sua indica chique. Essa indicação, olha, tem uma coisa que tem muito a ver com o nosso assunto. Eu fiquei pensando assim, eu sei que você ia me perguntar isso. Ela já assistiu os outros episódios. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Tem tanta coisa legal que a gente pode indicar, né? Tem muita coisa, mas não sei, é a sua dica. A minha dica, para combinar com esse assunto que a gente teve aqui, sobre inclusão, e sobre superação, né? Porque todo trabalho terapêutico ele é, acima de tudo, um trabalho de superação da pessoa, né? E isso é muito legal, porque a gente não imagina quanto que a gente pode. E é muito gratificante conseguir superar obstáculos, né? E limites. Tem um livro, e tem um filme também, que é O Milagre de Anne Sullivan, que é a história, né, da garota surda e cega, e excluída até pela própria família, né? Que não deixava ela se desenvolver. E ela é capaz de superar tudo isso. E ela aprende muita coisa, é uma história de superação muito bonita. Para combinar com esse assunto, né, que a gente teve aqui, essa é a minha dica. Então, repete o título pra gente. Tem o filme e tem o livro, né? Milagre de Anne Sullivan. Milagre de Anne Sullivan. Então, essa é a indica É a história chique. da Helen Keller, que é essa garota. Então, essa é a indica chique da nossa fonoaudióloga, que eu poderia ficar... Adorei o papo. Eu também gostei. Espero que você tenha gostado de ter muito. participado. A Valéria estava super, assim, receosa, preocupada. Ela falou, não, mas a gente precisa conversar antes. E eu disse a ela, não tenho que conversar. A conversa é na hora. Viu como o papo fluiu? Eu, verdade. pelo menos, adorei. Espero que vocês aí que estão nos assistindo tenham curtido também o assunto. Eu acho que foi assim de muita informação, de verdade. E o objetivo aqui é esse, é trazer em pouco tempo que a gente tem um pouquinho de informação. E eu queria que você, então, deixasse aqui a tua mensagem, assim, a tua finalização do episódio de hoje, para depois a gente fazer o encerramento, mas que você deixasse a tua mensagem para quem está lá com algum problema, com alguma questão, que não se sente incluído, que se sente, de alguma maneira, fora de contexto por conta da sua comunicação, da sua expressão, da sua voz, da sua oralidade, enfim, que você deixasse a tua mensagem para essa pessoa que está te vendo agora e que você possa ajudá-la de alguma maneira. Olha, eu acho que a mensagem maior que eu vou deixar para os pais. A chance dos seus filhos são vocês. Né? Então, se cerquem de bons profissionais, vão atrás, investiguem, sim, e tenham bastante coragem, né? Porque eu sei que diagnóstico nunca é fácil, né? A gente sabe disso. Mas com uma boa equipe e com bastante coragem, o caminho é muito bonito, é muito gratificante. E não tenham medo, né? Porque a gente vê muito pai com medo, querendo fugir daquilo, procurando aquele profissional que vai falar aquilo que eu quero ouvir. Né? Não reconhecendo, muitas vezes, que existe uma questão ali e o que tempo precisa... é fundamental. Né? Quanto antes a gente der atendimento, melhor é o prognóstico desse caminho. E eu acho que é isso.
Vocês Procurar têm ajuda bastante- sempre, né? E cedo, né? Quando você perceber alguma coisa, procura ajuda, procura o quanto antes, que o caminho vai ser mais fácil. Gente, olha, me diga se esse episódio não foi assim de muita informação, de muito conteúdo. Então eu vou pedir para você que ainda não curtiu esse vídeo, curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, para você se inscrever. Lembrem-se que a gente tem agora o botão de Seja Membro. Então vai lá. Clica nesse botãozinho, se torne um SegChique Premium aqui do canal, você vai ter vantagens, vai ajudar a gente com um valor pequenininho por mês, é muito pequenininho mesmo, e assim isso é importante para a gente continuar fazendo esse trabalho de trazer informação, de patrocinar essa estrutura toda, que é um estúdio legal, com uma iluminação legal, um som legal, uma edição boa, para levar informação para vocês. Então, se torne um membro do canal, curta, comente aí embaixo, a Valéria vai estar atenta aos comentários, então comentem aí embaixo, façam perguntas, se eu perceber que por um acaso ela não viu, eu encaminho para ela, a gente está sempre em contato, então comenta, curte, compartilha nas tuas redes sociais, que é importante para ajudar o engajamento do nosso vídeo, tá bom? Valéria, quero agradecer demais a tua presença aqui. Demorou, mas acho que tudo tem um momento certo, tem a hora de acontecer e era agora. Então eu queria agradecer a tua disponibilidade, dizer que foi melhor do que eu esperava. Eu acho que o papo foi extremamente instrutivo e é isso. O objetivo é esse. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Vou deixar um beijo para vocês, um beijo para vocês aí de casa. Até o próximo episódio do nosso PodChique. Beijo. Tchau.